Quero convidar a todos a abrir a Bíblia em Juízes capítulo 7, acompanhar a leitura. Deus nos traz essa noite a história de Gideão, um daqueles grandes heróis dos tempos do Antigo Testamento, o maior dos juízes. Juízes capítulo 7, até o verso 7. Queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. E então voltaram do povo 22.000, e 10.000 homens ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer às águas, e ali vos provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá comigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. História fantástica, né? Dá uma saga dessas que a gente tem visto no cinema. Mas eu não sei se você já pensou assim como eu, mas muitas vezes nós olhamos para esses personagens bíblicos que parecem mais semideus do que seres humanos, parecem mais além de humanos do que humanos. E muitas vezes eu tenho a sensação de que eu nunca vou chegar perto desses homens, desses personagens bíblicos, porque sou homem comum, pobre mortal. E esses homens parecem homens que fazem coisas que jamais eu conseguiria fazer.
muitas vezes esses relatos de heróis da Bíblia, de grandes homens que fizeram grandes coisas para Deus e para o povo de Deus, registrados na Bíblia, que deveriam nos incentivar a fazer coisas grandes como eles, muitas vezes nos fazem sentir pequenos e inúteis. E é aí que eu justamente queria chegar. Nós somos inúteis. Eu vou provar para você que Gideão é inútil. Ele é muito mais humano do que a gente possa pensar e imaginar. Ele é pecador, igualzinho a nós. Ele comete grandes erros que talvez nunca em toda a nossa vida a gente vai cometer. Mas a gente leu aqui justamente o trecho, o período da vida dele que ele se transforma num grande herói. E nós temos essa dificuldade de tirar uma parte da vida da pessoa e endeusar e esquecer de todas as outras partes das vidas das pessoas que a fazem ser o que ela é. Se heróis da Bíblia fazem você se sentir assim, pequeno, inútil, pó, então certamente essa história de Gideão é para você, é para todos nós. Ele é um grande herói, sim. Ele é um grande herói num determinado momento da sua vida. Num pequeno momento da sua vida, ele é um grande herói, o maior dos juízes. Nenhum outro personagem aqui nesse livro mereceu tantas páginas e tantas descrições e peculiaridades e detalhes quanto o Gideão. Na verdade, os capítulos de 6 a 8 falam desse homem. Depois vocês podem ler em casa essa história e vocês vão perceber certamente aquilo que nós estamos percebendo e que vamos compartilhar com os irmãos nessa noite. Esse trecho que nós lemos, ele narra sobrenaturalmente a vitória de Israel com um exército de 300 homens sobre o exército dos midianitas de 135 mil homens. Só pode ser algo sobrenatural. Se vocês lerem como foi que o exército de Gideão derrotou o exército dos midianitas, você vai pensar que é cômico, que é uma história de humor, que é uma coisa maluca. Eles nem se aproximam do exército dos midianitas. Nem se aproximam. Eles vencem o exército dos midianitas com barulho, com luzes e com gritaria. O exército dos midianitas pensa que tem um exército maior do que o deles, já pronto para derrotá-los, e eles se matam entre eles. É um feito extraordinário. É uma prova de que não somos nós. Jamais somos nós. Não são as nossas mãos, as nossas forças, as nossas habilidades, as nossas conquistas. Não são. É Deus. É Deus. É os propósitos de Deus, a vontade de Deus. É aquilo que Deus quer. E aquilo que Deus quer
é realizado, é concretizado entre nós. Não há nada e nem ninguém que possa obstacularizar isso. Então, nessa noite, irmãos, eu queria que você tivesse a mais pura convicção de que Deus usa o inútil para a sua honra e para a sua glória. Como Deus usou Gideão. Gideão é um inútil que Deus, e só pode ser a graça dele, só pode ser a salvação dele, que não tem nada a ver com os nossos méritos, não tem nada a ver com quem somos ou com quem vamos ser, mas puramente pela graça de Deus, pela escolha de Deus. Deus usa o inútil para a sua honra e para a sua glória. Como a Bíblia usa Gideão para garantir a nós que Deus pode e usa o inútil? Porque Gideão é um inútil. E se você ler o capítulo 6, você vai chegar a essa conclusão, de que Gideão é um homem inútil. Deus o chama, está no capítulo 6, quando ele está debulhando trigo no lagar de transformar a uva em vinho. E logo quando Gideão está, eu não sei como ele conseguiu, mas ele estava fazendo o trigo no lugar de fazer o vinho. E ele estava fazendo o trigo no lugar do vinho porque ele estava se escondendo dos midianitas, porque os midianitas eles cercaram Israel por 7 anos. E eles só investiam contra Israel na época da colheita. Eles saqueavam toda a comida, todo o gado de Israel, e por 7 anos deixavam eles com fome. E Gideão deu um jeito de esconder a sua colheita para que os midianitas não pudessem ver e não pudessem roubá-la, com essa estratégia. Ele debulhava o trigo no lagar do vinho. E quando ele está lá fazendo isso, Deus envia o anjo a ele, e o anjo diz: Gideão, homem valente. E os comentaristas alegam que isso era a maior ironia da época. Chamar Gideão de um homem valente, um homem que estava com medo e se escondendo para não ser pego, para não ser morto. E ele está lá, tentando ganhar a vida, tentando viver da melhor forma possível, escondendo-se e não permitindo que a sua colheita seja vista, para que ela não pudesse ser roubada e saqueada. É esse homem que Deus chama para libertar o povo de Israel nesse momento da vida deles. E Gideão é chamado e ele pede provas para Deus. Deus dá a prova para ele.
E as provas são, eu quero crer que vocês conheçam, são famosas. Uma delas é, ele pede para que o novelho de lã fique encharcado e a terra ao redor fique seca, depois de toda uma madrugada. E Deus vai provando a ele, e mesmo assim ele não fica em paz com o seu coração. Ele continua com o coração agitado e com medo. E impressionante é que Deus o quer, Deus o chama, e Deus vai insistir para que ele cumpra a missão. Exatamente como nós. Deus nos chama e Deus insiste até que possamos ir cumprir a missão que Deus nos deu. Não é porque Gideão é um herói, não é porque ele é valente, não é porque ele é corajoso, não é porque ele fala bem, não é porque ele tem carisma, não é porque ele consegue reunir grande número de homens para o seu exército. É porque Deus o chama. É porque Deus vai atrás dele. É porque Deus toma a vida dele. É porque Deus trabalha a vida dele. É porque Deus prepara a vida dele. Irmãos, não é possível nós não olharmos para a história desses personagens e não vemos na história desses personagens a história da redenção de Deus. A figura de Jesus diluída na história desses homens. E todos eles, em algum momento da vida, eles são heróis. Mas eles são pecadores, são falhos, são inúteis. Porque só Jesus, que viria depois, o homem perfeito, o Filho de Deus, realmente seria o nosso libertador, definitivamente e para sempre e eternamente. Então Deus vai dando essa pincelada do projeto dele de redenção na história da humanidade, na nossa história, trazendo e levantando esses homens. Porque a ideia que a gente tem é de que esses homens já nasceram assim heróis. Eles já nasceram abençoados por Deus, iluminados. Eles já nasceram para fazer coisas fantásticas e extraordinárias para Deus. Não. São pessoas comuns. Alguns cometeram deslizes que a gente fica horrorizado quando conhece, quando começa a entender. E aí, irmãos, Gideão, ele vai, mas ele vai com ressalvas. Ele não vai com todo o ser dele. Ele ainda vai cheio de dúvida. E a primeira coisa que Deus pede a ele é que ele derrube os ídolos da própria família dele. Se vocês forem ler o texto, vocês vão encontrar lá que o pai dele tinha um altar de ídolos. Eles eram crentes, irmãos. Eles eram crentes, eles eram iniciados na religião. Mas eles tinham postes ídolos. Igualzinho a gente. Igualzinho. Só que a gente não vai falar, a gente não vai admitir. Eles também não. Aí Deus falou assim, ó, você vai ter que ir lá e vai ter que derrubar. E aí ele esperou dar de madrugada para ninguém ver. Ele foi lá e derrubou, morrendo de medo do pai e dos vizinhos e de toda a comunidade cair de pau em cima dele. Então ele foi lá, escondido, e fez o que Deus disse que era para ele fazer, morrendo de medo. E descobriram que foi ele. E aí foi todo mundo lá para pegá-lo. E aí o pai dele
falou assim: se ele fez coisa contra Baal, Baal que resolva. E aí os homens se acalmaram, foram para as suas casas e deixaram Baal cuidar de Gideão. Então, por isso que aqui, quando a gente começa o verso 1 do capítulo 7, a gente lê, então, Jerubaal, e aí Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, contra Baal. Ele era contra Baal. Então, vejam, irmãos, a inutilidade de Gideão. Esse homem que lidera o exército de 300 homens, que arrasa com o exército de 135 mil homens midianitas, para acabar a opressão, para eles terem um tempo de paz, para eles terem alimento, para eles poderem plantar e colher com liberdade. Gideão é um homem cheio de medo, cheio de temores. E mesmo Deus dando a ele provas e mais provas de que Deus estava com ele, de que era Deus que iria à frente dele, ele estava com medo, com temores, com dúvidas. E eu estou falando isso, irmão, não é para a gente se sentir igual. É claro, a gente vai se sentir igual, ou alguns de nós vai até se sentir, se Gideão é assim, não, eu sou mais do que Gideão então. Não, eu estou falando isso para a gente entender a história de Deus. Porque Deus é o grande personagem aqui. Porque é Deus que vai construindo essa história, porque Deus é que vai alinhando essa história. E porque Deus é que levanta o inútil. Eu não sei porquê. Ele podia levantar uma pessoa que tivesse uma outra história, mas ele levanta Gideão, que tem uma história totalmente de inutilidade. Mas vai entender Deus. Então, qualquer um aqui que se sinta mais inútil possível, pode ser aquele que mais vai ser usado por Deus em algum momento da vida. E só por isso deveríamos todos nós nos prostrar diante de Deus e louvá-lo e adorá-lo, porque Deus vai nos levantar. Deus vai tornar a nossa vida útil. Deus vai tornar a nossa vida relevante. Porque Deus fez assim com todos esses personagens que você lembrar agora que está aqui registrado na Bíblia. Todos eles, servos inúteis, pecadores, tomaram decisões erradas na vida, cometeram grandes erros, mas fizeram grandes feitos que nós colocamos lá na galeria daqueles que são verdadeiros heróis. Deus mostra paciência, Deus mostra domínio sobre a vida de Gideão. E vejam que, logo no verso 2, Deus faz questão de mostrar que é Ele. Então, todas as possibilidades que qualquer um poderia pensar que fosse a mão humana, Deus descartou. Então, Deus foi selecionando até chegar a 300, porque aí ninguém pode entender que 300 homens derrotariam 135 homens. Só pode ser feito extraordinário de Deus. E essa história, irmãos, continua hoje. Deus faz a seleção. E a seleção é sempre minoritária.
é sempre aos olhos humanos insignificante. E as batalhas, muitas vezes nós nem botamos a mão. Nós nem nos esforçamos para nada. Deus resolve. Deus resolveu acabar com o exército de 135 mil homens. Só com eles gritando, iluminação e tocando trombeta e quebrando os cântaros. Essa história de Deus, irmãos, ela continua em nós. Esse medo, esses temores, essas dificuldades, essas justificativas para não fazer, continua em nós. Mas Deus continua dando prova a nós, ao ponto de entendermos que é Ele que está agindo entre nós, que é Ele que está fazendo e acontecendo entre nós. Nós estamos vivendo um momento que paira muitas dúvidas, né? Em todas as áreas, política, educacional, saúde. E muitos de nós ficam se afligindo, e muitos de nós ficam se estressando com o momento, com esse contexto. E muitos de nós, muitas vezes, faz como Gideão. Gideão tentou colocar Deus contra a parede. Ele questionou Deus com aquela clássica pergunta: mas se o Senhor existe, se o Senhor é concreto, é real, por que essas coisas todas estão acontecendo com a gente? Por que o nosso povo está nessa opressão? E aí Deus diz para eles: porque vocês se desviaram dos meus caminhos. Porque vocês se prostituíram. Porque vocês não foram fiéis a mim. É a nossa história, irmãos. A gente tem que parar de ler os textos da Bíblia e achar que eles não falam para nós, que eles não dizem respeito a nós, eles dizem muito respeito a nós. Eles falam de coisas muito, muito profundas e íntimas que todos nós estamos experimentando e vamos experimentar. Deus usa o inútil para a sua honra e para a sua glória. Se você for acompanhar aqui a história, depois desse capítulo 7 até o 7 que lemos, Gideão se torna o grande líder, o povo conclama ele para que ele fosse o rei. Ele não aceita ser o rei, mas ele aceita as benesses do reino. Ele pede para que todos os israelitas dessem uma parte do ouro, dos restolhos, do que sobrou da batalha para ele. E ele se enriquece, e ele monta, e ele constrói um poste ídolo para ele e a família dele. Depois dessa história de herói, ele volta à sarjeta. Não é um inútil? É um inútil. Somos nós, irmãos. E Deus castiga? E Deus
coloca a margem e Deus fala assim, ó, nunca mais vou chutar você, acabou. Não. Deus vai lá, vem cá, Gideão. Você é meu. Você é falho, faz essas besteiras todas, mas você é meu. É a nossa história, irmãos. E a gente, sei lá, a gente está muito apático. Não é possível. Não é possível a gente não enxergar que é Deus. Que Deus é que nos chama, Deus é que nos levanta, Deus é que nos toma pela mão e nos leva. Deus é que não permite que os planos e os propósitos dele sejam frustrados. É Ele que dá a nós perseverança para chegarmos ao fim. Mesmo que a gente cometa erros, grandes erros como Gideão. O pai de Gideão adorava os deuses e Deus disse, só você vai lá e acaba com aquilo tudo, eu não quero ver mais nada lá. E lá na frente, Gideão constrói para ele um oratório de ídolos, deuses, não só para ele, mas para toda a família dele. Ele não é um herói. Não posso considerar uma pessoa dessa um herói. Em algum momento da vida, ele fez algo que prestou para Deus. É a nossa história. Eu sei que você não quer reconhecer, porque não dá para reconhecer que em algum momento da vida a gente faz alguma coisa que presta para Deus. Mas é a verdade. Verdade. Somos inúteis, irmãos. Somos pó. E se Deus não colocar a mão de poder dele sobre nós, nós não vamos servir para nada. Porque somos inúteis. E aí Jesus vem, o nosso libertador definitivo, eterno, e nos dá nova vida. Nos dá uma vida nova, uma vida de utilidade, uma vida que nós jamais vamos voltar à inutilidade. Então, nessa preparação aí, que a gente está para a Semana Santa, a gente precisa repensar a nossa vida, porque a nossa vida só tem sentido entregue a Jesus. Só Jesus pode nos tirar da inutilidade e nos levar para a utilidade. Seja lá o que você pensar que é utilidade, se não for em Jesus, se não for com Jesus, se não for empurrado por Jesus, habitado por Jesus, não é utilidade. Nunca será utilidade. O que aprendemos com Gideão? Que não é ele, não é nada que reside nele, é o Senhor. É o que vem do Senhor. É o que o Senhor é capaz de fazer em nós. Dar a vida, vida intensa, vida eterna. Tirar definitivamente a inutilidade da nossa vida e dar à nossa vida uma utilidade, uma importância, uma relevância, não só para o reino de Deus, mas para o nosso mundo. Que todos nós possamos experimentar a utilidade em Jesus
que todos nós possamos viver em utilidade com salvação em Jesus. Senhor, nós te louvamos, te adoramos. Obrigado nessa noite por nos chamar a atenção, puxar a nossa orelha. Mas sabemos que o Senhor faz isso porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos quer. Porque se o Senhor não nos amasse, se o Senhor não nos quisesse, o Senhor jamais traria a palavra do Senhor a nós. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Porque não somos nós, homem nenhum que constrói nada nesse mundo. É o Senhor que nos usa. É o Senhor que nos salva, é o Senhor que dá projeto a nós, é o Senhor que traz novos sonhos, é o Senhor que traz novo rumo à nossa vida. É o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos liberta definitivamente de qualquer cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Que nessa noite haja salvação. Que nessa noite, Senhor Jesus, haja despertamento, avivamento. Que nessa noite haja a mudança completa de vida, conversão, mudança de mente, de ideologia, de vivência, de comportamento, de atitude. Porque nós somos do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, sempre seremos do Senhor. Nós te louvamos, te adoramos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia.